Oi, gente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para esse quadro da espiritualidade das oficinas de oração e vida. E neste quadro nós estamos buscando conhecer mais a pessoa de Jesus para amar mais como Ele e com Ele e a Ele. Então, peçamos ao Pai, em primeiro lugar, que nos encha do seu Santo Espírito, para que possamos fazer essa caminhada, que somente Ele é capaz de nos guiar por este caminho de conhecer Jesus. Escuta-nos, Espírito Santo, Tu que és nosso amigo, Tu que estás sempre perto de nós, enche nossos corações com Teu amor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque quando Jesus voltou a Ti, nos enviaste o Espírito Santo para que ocupasse o seu posto. Ó Espírito Santo de Deus, ainda que não possamos te ver, sabemos que estás atuando no mundo em tudo que é bom e santo e em nossas vidas para que cumpramos a vontade do Pai. Enche-nos do Espírito Santo, te rogamos, ó Pai, para que molde nossas vidas e nos guie para sempre. Enche-nos do Espírito Santo, ó Pai, te rogamos, para que molde nossas vidas e nos guie para sempre. Amém. Um dia se aproximaram de Jesus dois que queriam ser seus discípulos e, sem saber o que dizer, lhe perguntaram: Mestre, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde e vede. Então hoje também nós, como aqueles discípulos, vamos caminhar com Jesus para ver, para aprender com Ele e dele. E faremos isso através das reflexões deixadas pelo Frei Inácio Larrañaga, o fundador das Oficinas de Oração e Vida, em seus livros, especialmente no livro O Pobre de Nazaré, que é esse que nós estamos seguindo mais nesses encontros. E que esse livro é um resultado das meditações do Frei nos textos dos evangelhos e também resultado de pesquisas feitas de historiadores e estudiosos sobre a vida de Jesus. Então, o Frei nos diz: no primeiro período de sua grande semeadura, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino, curando todos os males e toda a enfermidade. Sua fama chegou à Síria, e de lá lhe traziam os doentes todos, com todos os tipos de enfermidades e sofrimentos, e Jesus os curava. O seguiu uma grande multidão, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Palavras de Jesus: venham a mim os que estão fatigados e agoniados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. De aldeia em aldeia, Jesus se pôs a caminho com a intenção de semear as boas notícias do reino. Chegou a um vale rodeado de encostas onduladas. Lá do alto resplandecia ao sol Corozaim, a aldeia que havia de permanecer irredutível à mensagem de Jesus. Do outro lado, na parte oposta do lago, Genezaré. Mais adiante, acercando também ao lago, Betsaída. Ao fundo, Cafarnaum.
No lado esquerdo, no lado oeste, Magdala. E superando todos os povoados, Tiberíades, a moderna e esplêndida cidade de estilo romano, mas não consta nos evangelhos que Jesus tivesse pisado as ruas desta cidade, Tiberíades. Por esta geografia, em torno do lago, peregrinou Jesus, sempre itinerante, durante 1 ano e meio aproximadamente, derramando a palavra, a saúde e a consolação. No princípio, Jesus começou por semear felizes notícias. Ali onde de maneira espontânea se reuniam grupos de pessoas nas praças, nos mercados, nos prados, nas colinas, na margem do lago onde trabalhavam os pescadores. Nos primeiros dias eram pequenos grupos de camponeses e pescadores. Não assistiam ainda os sacerdotes nem os doutores da lei. Nesta primeira etapa, também não o acompanhavam os discípulos que ainda não tinham sido escolhidos. Ele atuava só nesse início. Mais à frente, em um determinado momento, na capital, Jerusalém, durante a grande festa, galileus tiveram a oportunidade de comprovar, não sem orgulho, como um conterrâneo seu havia realizado uma grande demonstração de poder em atos e palavras, diante do assombro de todo o país. E essa notícia se espalhava de boca em boca. Os galileus não podiam deixar de estar orgulhosos de seu compatriota. Quando Jesus entrou em Magdala, os vizinhos o reconheceram imediatamente. E a notícia correu e se reuniram espontaneamente na praça, e Jesus começou a dizer-lhe: cumpriu-se o tempo. Desde agora as portas do reino ficam abertas e venho convidá-los para que entrem por elas. E usava linguagem popular. Dizia: o que fazem com uma roupa velha remendada? Não vão colocar um remendo novo numa roupa velha, não é mesmo? Pois se assim o fizerem, a roupa se rasgará ainda mais. O que acontece com o sal quando ele perde o sabor? Jogam fora, não é mesmo? Não serve mais para nada? Assim também, os pensamentos gastos por velhos não servem para nada. Deixai-os de lado e acolhei de braços abertos as boas notícias que venho lhes trazer. Vou soltar ao vento muitas novidades. Bem-aventurados os que as agarram e as guardam. E continuou: que diriam vocês daquele que acende a lâmpada e coloca debaixo da mesa? Vocês são a luz do mundo. Jesus dizendo isso ao povo de Deus. Vocês são a luz do mundo. E hoje a nós, cristãos, vocês são a luz do mundo. Se colocarem a luz sobre um candelabro de ouro, em verdade lhes digo, todo o recinto resplandecerá de luz. Deus é o Pai de todos vocês e todos vocês são irmãos. Se os homens provenientes de um mesmo seio materno, irmãos de sangue, se amam, muito mais os provenientes do mesmo Espírito, sendo filhos de Deus. Renunciai os velhos costumes e entrai resolutamente nas portas do reino. Os vizinhos de Magdala, admirados, mudos. Uma linguagem tão acessível e palavras tão profundas, tão verdadeiras. A notícia da aparição do novo profeta foi avançando rapidamente de aldeia em aldeia como uma onda expansiva.
e diziam: ele fala com autoridade. Lucas nos diz que Jesus andava por cidades e povoados pregando a boa nova do reino de Deus. Foi a época dourada e feliz da sua vida pública e durou pouco, sem que nenhuma nuvem surgisse em seu horizonte. Durou muito pouco, sem que nenhuma nuvem surgisse em seu horizonte. Ainda não havia começado o cerco fiscalizador e ameaçador dos escribas, dos doutores da lei em torno do pobre de Nazaré. Afinal de contas, na opinião deles, Jesus não era mais que um pobre leigo que não dispunha de diplomas e nem de credenciais. Em todo caso, nesta primeira etapa, o deixaram em paz. Aproveitando esse estado, Jesus submeteu sua vida a um ritmo vertiginoso, até não ter em certas ocasiões nem tempo para descansar, nem tempo para comer. Foi um espetáculo contemplar o Messias dos pobres, rodeados de doentes e esquecidos, perambulando de aldeia em aldeia, acercando-se dos necessitados, falando a pequenos grupos, dirigindo-se a grandes massas, derramando em todos os lugares misericórdia e compaixão. Quase sempre ao ar livre, em algumas ocasiões no interior das sinagogas ou de domicílios particulares, confirmando sua mensagem com intervenções prodigiosas. Confirmando sua mensagem com intervenções prodigiosas, ou seja, os milagres vêm para que as pessoas acreditem que Jesus é a verdade, que a palavra de Jesus é a verdade, que o poder de Deus está nele, na palavra dele. Então, os milagres vêm para confirmar, para que acreditemos na mensagem de Jesus e verdadeiramente, efetivamente a vivamos. Diz o Frei: analisando os documentos evangélicos, podemos afirmar que o desenvolvimento apostólico de Jesus nesse período alcançou um êxito notável. Se por êxito se entende amplos auditórios, renome e autoridade, grupos seguidores e incondicionais. Se é isso que entendemos por êxito, então nesse tempo Jesus alcançou um êxito notável. O fato é que neste período sentimos Jesus contente, feliz. Certa vez, Jesus caminhava pelas margens do lago, rodeado e seguido de um grande grupo de pessoas a quem instruía durante o caminho. Quando subitamente aquele leproso surgiu entre as pessoas, que com certa precipitação se prostrou aos pés de Jesus, sentindo-se menos que um pó pisado. Nem sequer se atrevia a levantar os olhos. Sentia-se como um expatriado de todos os direitos. De maneira que, com uma humildade abatida, sem sequer manifestou nenhum desejo, simplesmente se limitou a expressar: se quiseres, pode curar. Uma compaixão estremecida agitou as entranhas do mestre e, com infinita misericórdia, estendeu a mão dizendo-lhe: quero que fiques limpo, agora mesmo. E ele ficou limpo. Mais uma vez,
foi incontida a explosão de admiração dos que estavam ali perto. Jesus sentiu como sempre sentia. Parecia terror de tomar a glória que só ao Pai correspondia. E olhando-o com seriedade, disse-lhe: olha, cuidado em não dizer nada a ninguém. Jesus tinha o propósito de chegar aquela tarde em Cafarnaum para pernoitar ali. E durante o trajeto aproveitou a oportunidade para evangelizar. Dizia-lhes: havia uma vez um homem sagaz que, carregando picaretas e pás, escalou encostas e montanhas, arando terrenos e quebrando pedras, e encontrou um tesouro. Voltou para casa, vendeu os rebanhos e o campo e comprou aquele terreno de pedras preciosas. Assim também deverão fazer os que encontram as boas novas do reino. E continuou: uma mulher amassou várias medidas de farinha, colocou um punhado de fermento, misturou e a massa fermentou. Assim é o reino. Um grupinho de homens vai fermentando e vivificando pouco a pouco esta imensa, dispersa e obscura massa que é a humanidade, até que a transforme na grande família de Deus. Ao concluir estas explicações, um homem se aproximou dele gritando: mestre, corre que a minha filha está morrendo. Vem à minha casa, estende tuas mãos sobre ela e a minha filha ficará curada. Vamos até lá, disse resolutamente, enquanto caminhava. Uma mulher que sofria de uma hemorragia incurável dizia a si mesma: se eu conseguir tocar a orla do seu manto, ficarei curada. E efetivamente conseguiu tocar a orla do manto de Jesus, da túnica de Jesus, e no mesmo instante ficou curada. E Jesus lhe disse: minha filha, a tua fé te curou. E aos discípulos: a fé, meus filhos, a fé curou esta filha de Deus. Se tivessem fé como um grãozinho de mostarda, moverias estas montanhas, os mortos voltariam à vida, as crianças brincariam com as víboras, os lobos e os cordeiros formariam um único rebanho. Se tivessem fé, que prodígios viriam com seus olhos? Um pouco antes de chegarem à cidade, vieram os emissários dizendo: a menina acabou de morrer. Jesus disse ao pai da menina: não aconteceu nada. Se acreditares, tudo tem solução, e as cadeias da morte serão pó, e as moverás. Jesus entrou na casa, mandou sair a todos e ficou acompanhado pelos pais da menina e por 3 de seus discípulos. Entrou onde a menina estava e, no meio do suspense infinito dos 5 assistentes, Jesus, nadando entre as ondas da compaixão e de um seguro conhecimento, concentrado em seus abismos e convocando as potências da vida, tomou a mão da menina e só pronunciou 2 palavras: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina se levantou. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Muito bem. Então, percebemos Jesus que se faz simples para evangelizar.
se valendo de linguagens e exemplos cotidianos para alcançar os corações dos famintos de Deus. Que o Espírito Santo atualize também para nós esta linguagem. A oração de hoje é para a nossa dimensão missionária como cristãos batizados. Todos nós, cristãos batizados, somos missionários com Cristo pela edificação do reino. Seja com palavras, seja com o nosso testemunho de vida. Sendo bons, sendo Cristos no mundo. E aí eu me lembro que o Frei Paulo uma vez falou, numa das reflexões dele, dos ensinamentos dele para nós. Muitas vezes, ou algumas vezes, eu atendo alguns cristãos, alguns filhos de Deus que dizem: Frei, eu estou cansado de ser bom. E muitas vezes a gente também cansa de ser bom, nesse mundo tão egoísta, onde cada um pensa em si. E nós não podemos cansar de sermos bons, porque nós somos cristãos e Jesus não cansou de ser bom. Mesmo diante de tanta agressão, Jesus continuou amando, perdoando, sendo bom. Então essa oração de hoje vem para nós, tanto aqueles que evangelizam com as palavras, quanto a todos nós que evangelizamos com a nossa vida, com o nosso testemunho vivido, né? Com a nossa postura no mundo. Que estejas cansado ou não, é como se Jesus estivesse falando isso para a gente agora. Que estejas cansado ou não, ó homem, não descanses, não te detenhas em tua luta solitária. Segue adiante, não descanses. Caminharás por trilhas confusas e complicadas e apenas salvarás algumas vidas tristes. Ó homem, não percas a esperança, não percas a fé, não descanses. Tua própria vida se esgotará e se desvanecerá, e haverá perigos crescentes pelo caminho. Ó homem, suporta tudo, não descanses. Salta por cima das dificuldades, ainda que sejam mais altas que as montanhas, e ainda que mais além haja campos áridos e secos. O mundo escurecerá e tu derramarás luz sobre ele, e se dissiparão as trevas. Ó homem, ainda que perigue a tua vida, não descanses. Busca descanso para os demais. Muito bem. Muito bem. E agora a nossa experiência da semana. Façam a experiência, porque é nesse momento que vocês estão junto verdadeiramente com Jesus. Não apenas ouvindo a reflexão trazida aqui pela Judite, das meditações feitas pelo Frei Inácio, mas verdadeiramente é o seu encontro pessoal com Jesus, meditando esse texto do Evangelho. Então vocês vão, primeiro, após pedir a luz do Espírito Santo para meditar o texto de Marcos 5, de 21 a 43. Pedir a luz do Espírito Santo para meditar esse texto. Segundo, conversar com Jesus sobre como vai a minha humildade e a minha fé. Se preferir, fazê-lo escrevendo. Então, como vai a minha humildade quando eu realizo alguma obra
eu realizo para que o mundo veja, né? Eu faço alarde diante de mim para que todos percebam aquilo que eu estou fazendo. Ou como Jesus, eu tenho me corrigido e entregado toda a glória ao Pai, a quem pertence verdadeiramente toda a honra e toda a glória por tudo o que somos, por tudo o que conseguimos fazer. E como anda também a minha fé. A minha fé vai aumentando à medida em que eu estou caminhando com Jesus. Então é importante esses momentos de estar com Jesus para cada vez mais se sentir preparados para as dificuldades que a vida nos traz. E é nos momentos de dificuldades que nós verdadeiramente temos a noção do quanto está vacilante ou não a nossa fé, o quanto estamos firmes na fé. E o que alimenta a nossa fé, sem dúvida nenhuma, é caminhar com Jesus na graça do Espírito Santo. Então, muito bem. Agora nós vamos finalizar com esse canto maravilhoso, lembrando que esse homem veio, trouxe uma grande lição e que nós verdadeiramente precisamos pisar as suas pegadas para sermos felizes desde aqui. Ouçamos. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir.